Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodShip, um podcast da 3Cliques. Hoje a gente está com um convidado extraordinário, Alex Moro, uma das maiores referências em vendas em marketplace. E agora a gente vai abordar um tema que é uma dor para muitos de vocês. Vamos falar sobre lucro real, DRE, caixa, mas antes disso, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Alex, vamos falar um pouquinho sobre lucro real, Bora. DRE, caixa. Inclusive, se você não assistiu os outros episódios, está aqui na descrição. Margem por SKU. Passo a passo para montar uma planilha de contribuição, seja preço, taxas do Mercado Livre, frete, embalagem, impostos, custo de produto. Onde o seller mais se engana? Ótimo. Acho que primeiro, assim, Carlos, o vendedor, antes de ele entender esses pontos, ele tem que fazer venda. Ele tem que fazer conta de padaria, no papel de padaria mesmo, de pão, e botar pra vender lá, botar pra lascar, sabe? Pra depois resolver esse problema. Por quê? Porque eu vejo as pessoas muito travadas às vezes. Não, eu preciso entender os impostos, preciso entender a precificação, eu preciso entender. Esse cara nem sabe vender. Então assim, eu tô falando isso porque, cara, eu tô no campo de batalha todos os dias, eu vejo pessoas que querem começar, mas tem a dúvida da precificação. Então, cara, põe pra vender, venda com preço errado, mas venda. Essa é a minha primeira dica. E aí, qual o ponto cego aí? Quando você começa a ter vendas, você precisa ajustar, né, a tua precificação. Eu acho que uma sacada que você tem que entender que é um ponto cego é engessar preço. A galera quer engessar preço. Não, eu tenho 20% de margem nos meus produtos. Cara, desculpa, você está deixando de ser competitivo no mercado. Você tem que entender sobre produtos de rotatividade, lucratividade, produtos de desejo. Tem que ter o produto que é o pãozinho na padaria. O que é o pão na padaria? O cara entra na padaria, ele passa pela padaria toda, o pão é lá atrás, geralmente, né? Para ele ver a padaria toda. O pão não dá dinheiro pro cara. É igual o cigarro da padaria também, né? Então, ele tem que ter esse produto chamariz. E aí, ele tem que entender que quem precifica o produto dele é o mercado. Ele não pode escolher o preço que ele quer. Ele tem que ver o preço do mercado. Ele não pode vender a mais que ele quer. Não tem como. Então, através dessa precificação, através do preço do mercado, a média, você vai começar a estudar sobre elasticidade de preço. Opa, então, no Mercado Livre, por exemplo, que eu entendo muito, existe ranqueamento de anúncio. Eu preciso ranquear. Não tem como eu começar ranqueando meu produto sem reputação, com a minha margem já no máximo ali sendo mais caro. Não tem como. Então, qual o grande ponto cego da galera? Já começar com uma precificação engessada, querendo vender e ganhar muito, né? Mesmo que ele seja importador e tudo mais, ele precisa entender sobre ranqueamento no Mercado Livre e ele começar a controlar margem por SKU. Então, cara, pode usar uma tecnologia ou uma planilha mesmo, colocar o SKU não, o anúncio por anúncio, porque às vezes tem um SKU que tem 2, 3 anúncios, certo? E cada um dos anúncios tem uma campanha de ads diferente, que alguns por palavra-chave pode comer mais cliques do que o outro, certo? Então, em alguns anúncios eu posso ter uma margem maior ou menor, sendo o mesmo SKU, por conta do ads. Então, eu preciso ter clareza nessa planilha. Só que, mais uma vez, gente, eu não quero que você faça isso se você fatura 10 mil reais. Ah, você fatura 20 mil reais. Não vai fazer margem por SKU. Faz na conta de padaria mesmo. A cada produto que você vende, vai lá e fala, nossa, sobrou isso. E põe ali. Faz a conta de padaria no começo, que ajuda muito. Mas, conforme você vai crescendo, você precisa ter esse controle. Da melhor forma, Carlos, é jogar anúncio por anúncio e ver lá. Alíquota, preço de custo, investimento em ads, né? Custo do produto, margem por valor e margem por porcentagem. E aí, qual a melhor margem? Vou me adiantar aqui já, né? Cara, acho que não tem a melhor margem. A melhor margem é aquela que tá bom para você. Eu acho que um negócio que não gere pelo menos 15% de margem de contribuição, você deveria repensar no que você está fazendo. Contudo, no começo, talvez eu tenha que ter 5, 3. Talvez no começo eu fique nos 3 primeiros meses tendo 3, 4, 5. Mas aonde? Vai no bar da tua esquina, da tua casa, fala assim, ó, eu vou abrir um negócio que eu não vou ter produto. Eu vou começar aqui, eu vou anunciar produtos, eu vou colocar produto para vender. E quando vender, eu vou comprar. Não existe. Vai no bar da esquina da tua casa e conversa com algumas pessoas. As pessoas vão te olhar como um ET. Porque pra gente aqui é normal, essa tecnologia. Mas fala, não, você é um ET. Então assim, você tem que ter esse tato nesse começo, sabe? Depois de pegar a atração, cara, aí você vai olhando SKU por SKU. Perfeito. Eu já me adiantei que eu me empolgo, né, cara? Você viu? Eu me empolgo, né, Não, cara? mas a aula é isso, né, pessoal? A gente aqui traz o resumo já dos principais pontos
Com toda a experiência adquirida Eu em adoro falar disso aqui. 18 anos de mercado, né? Alex, para quem não conhece do mercado, né? A gente tem aqui uma audiência que às vezes quer começar a empreender, inclusive está procurando aí a solução do seu Armazém Drop para anunciar produtos nos marketplaces sem ter que comprar o estoque. O que é a DRE do e-commerce? E por que é importante separar custos como logística, mídia, plataforma, custos pessoais? Quais metas saudáveis de percentual do faturamento você costuma recomendar? Meta de pessoas. Não entendi essa tua última parte. Por exemplo, quais metas saudáveis de percentual do faturamento? O cara tem lá, vendeu 10 mil, Perfeito. né? Então aí você vai 20% disso, 10% daquilo. O que você costuma recomendar para o pessoal? Perfeito. Cara, o primeiro ponto é, DRE é um demonstrativo do resultado do exercício. Toda empresa tem que ter. Tem que ter. E para você que vende no e-commerce, um dos erros que você comete é ter o DRE e achar que isso é fluxo de caixa. Tá? Fluxo de caixa é tudo que você tem que pagar e receber. Talvez no teu DRE tá que você vendeu 100 mil no mês, mas você vai receber 80 mil desses 100 mil que você vendeu no mês seguinte. Isso é fluxo de caixa. Então o DRE ele mostra se você abriu o mês e fechou no verde. Esse é o primeiro ponto. Então lá você vai colocar todos os seus custos, os seus gastos, né? Custo fixo, variável, e vai te mostrar a última linha. Simples assim, tá? Tem gente que fala que DRE tem que ter... O DRE tem que estar claro para você se a operação tá... Qual é a última linha? Simples assim, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, cara, porcentagem, vamos ver se eu entendi bem essa pergunta. Talvez de crescimento, porcentagem de crescimento. Eu acho que no começo a pessoa tem que ter um crescimento... É foda falar de 100%. Mas, cara, o cara que fatura 10, mês seguinte, para ele faturar 20, é alguns cliques. Talvez 3 cliques. Olha lá, olha lá. Ó, como é essa aí? É alguns cliques. Mas o cara de 20 para 40, cara, uns 5 cliques aí. Falando isso, gente, assim, né, desmerecendo, tá? Talvez você esteja 2 anos faturando 20 mil e tal. Talvez você esteja fazendo as mesmas coisas 2 anos. Talvez você não esteja sentando nas mesas certas há 2 anos, tá? Mas é isso que acontece. Mas pro cara ir já de 50 para 100, de um mês pro outro, aí eu acho que talvez ele demore alguns meses. Por quê? Eu vejo que pro cara sair do zero e faturar os 10 mil reais é o mais difícil. O cara sair do zero. Não é que é mais difícil, ele não entende da parada, ele é do Paranauê, ele entende de tudo que a gente tá falando, de elasticidade de preço e tal. Mas pro cara sair de 10 mil pro 100 mil, é mais rápido. Então, é difícil falar de porcentagem, porque tem gente fora da curva, né? Mas tem gente também que fica estagnado. E esse cara que tá estagnado, se você estiver assistindo a gente e estiver estagnado, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, você tem que dar o like, porque se não der o like, sabe o que acontece, Carlos? O quê? As pessoas têm a conta do Mercado Livre bloqueada. Olha só. Porque não deu like no vídeo. Isso acontece, cara. Depois, não quero falar, a gente avisou. Então dá o like, né? Gostou dessa, né? Gostou? Você usa, cara, e funciona porque, cara, o cara vai ter o risco. Cara, eu vou ter esse risco, né? Melhor dar o like. É isso, então deu o like e é isso. Pronto. Tá? É isso. Fechou. Bom, Alex, você mencionou, quando estava falando da DRE, de um assunto muito importante, que é fluxo de caixa. Perfeito. Como que você casa, ou como casar, esse prazo de recebimento do Mercado Livre com pagamento a fornecedores, por exemplo? Quais rituais de tesouraria, né, semanal ou mensal, você implementa para evitar crescer quebrando? Ótima pergunta, cara. Essa pergunta é muito foda. Primeiro ponto, eu gosto de usar uma teoria simples. Eu gosto de simplificar que aplica. É uma metodologia que eu tenho. Simplifica que aplica. Eu gosto de usar a teoria dos baldes. Que teoria é essa? Então vamos supor que eu tenho 5 baldes aqui. Eu tenho 5 moedas. Um balde, eu ponho uma moeda e sai uma moeda e meia. A outra eu ponho uma moeda e sai 2 moedas. A outra eu ponho uma moeda e sai meia moeda. A outra eu ponho uma moeda e sai uma moeda. A outra eu ponho uma moeda e sai uma moeda e meia. Qual balde que eu vou focar? Talvez o que põe uma moeda e sai 2 moedas. Só que nesse balde eu preciso ter moedas para colocar ali. E às vezes eu não tenho moedas, a moeda acaba. Então, o que eu quis dizer com isso? Que o dinheiro que eu tenho, eu vou sempre priorizar o investimento que tem maior retorno, os SKUs que tem maior retorno. E os que eu tenho menos retorno, menor retorno, ou que eu tenho possibilidade, eu vou negociar com o meu fornecedor. O pilar do e-commerce de sucesso para ter dinheiro infinito é você usar o dinheiro do fornecedor. Então, cara, eu sou um cara muito bom para pegar confiança com as pessoas que não dão crédito. O fornecedor vai chegar para mim e falar assim, eu não vendo a prazo.
Chinês dá 25 de março. Não dou prazo. E ninguém dá prazo lá mesmo. Só que você vai toda semana, talvez aparecendo lá, dando presente. Você não vira um comprador puta. Desculpa meu vocabulário. Como é que é aquele comprador puta? Tá sempre buscando o menor preço. Não, cara. Busque criar relacionamento com o teu fornecedor. Esse cara, ele vai te vender no prazo uma hora. Todos os chineses que eu comprei da 25 de março, que eu compro até hoje, sem saber quem é Alex Moro, antes de Alex Moro, só botar lá minha cara tapa. Quando eu quebrei, em 2012, fiquei devendo 1 milhão pra Bradesco, fiquei devendo alguns chineses ainda. Tô devendo, quer matar, me mata, mas eu não tenho como te pagar. E aí, cara, eu paguei todos, porque eles me emprestaram mercadoria ainda, mesmo devendo eles. Por quê? Relacionamento. Então a teoria do balde serve. O dinheiro que eu consigo sair uma moedinha e eu não botei a moeda em cima, que é o quê? Eu usei o dinheiro do meu fornecedor, o crédito, cara, é o melhor dos mundos. Então, o meu dinheiro eu valorizo para ter maior retorno e os meus fornecedores, cara, eu faço de tudo para usar o dinheiro deles. Ah, mas à vista eu ganho 10% de desconto do que se eu comprar a prazo. Dane-se, eu vou comprar 30, 60, 90. Eu vou comprar a prazo. O dinheiro do fornecedor é muito melhor. Esse é o pilar, cara, de Magazine Luiza, de Extra, dos grandes e-commerce aí do Brasil. Perfeito. Sabe? E olha só, esse relacionamento com o fornecedor é tão importante que o Alex veio aqui participar do Podshipping da 3 Cliques, que é uma fornecedora de produtos. E que nós estamos aqui justamente para criar esse relacionamento com vocês. Então aqui você pode vender um produto sem nem ter o estoque, você não precisa nem comprar o estoque, você só vai pagar o estoque depois de ter vendido. E se você quiser importar esse produto da China também numa quantidade maior, a gente traz ele para você, desde que você tenha vendas e nos mostre isso. Beleza? Então encerramos mais um bloco aqui. No próximo bloco, quarto bloco, nós vamos falar sobre operação, sobre logística e sobre SLA. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e nos vemos no próximo bloco.